Bom dia a todos e todas. Dando sequência aqui a minhas séries de vídeos do meu canal, né? E aí hoje eu vou trazer aqui para fazer uma pequena discussão, inclusive sobre a questão indígena. O tema, na verdade, a temática do trabalho é a questão indígena, porque ontem foi sábado e tradicionalmente, culturalmente, se comemora essa data, 19 de abril, como uma data em homenagem aos povos indígenas, né? Então, nem eu mesmo, com um pouco mais de experiência, dentro dessa questão de consciência, dentro do contexto político, social, político, econômico, enfim, não sabia, inclusive, o significado, inclusive, porque oficialmente se trata dessa data, 19 de abril, como uma data em homenagem aos povos indígenas. E aí eu pensei em buscar, inclusive, esses elementos teóricos, esses elementos políticos que me respaldassem, inclusive, dentro dessa questão. Então, foi pensando nisso que eu fiz uma pequena busca, um levantamento de pesquisa para trazer, inclusive, saber, inclusive, do significado, porque alguma coisa que me apontasse, inclusive, essa data, porquê da existência dessa data, porquê que essa data traz esses elementos. E aí foi isso que eu acabei fazendo e através dessa pesquisa eu adquiri um pequeno texto, um pequeno documento, inclusive que inclusive fornecido pela FUNAI e pelo Museu do Índio, quer dizer, são documentos oficiais com respaldo tanto político como jurídico, né? E acabei, inclusive, adquirindo esse documento. E o documento me traz elementos muito interessantes na questão do discurso, na questão da discussão da linha política com a temática, né? Que aí 19 de abril foi uma data, inclusive, tirada porque em 1940 aconteceu um congresso latino-americano numa cidade do México, onde houve aí um encontro de todos os povos indígenas da América Latina, né? Eu acredito que de outros lugares do mundo, né? E aí nesse congresso aonde se tirou uma resolução, né, política, e que obrigava inclusive, que obriga os governos latino-americanos pegar como temática essa temática, a discussão da questão indígena, para fazer parte, inclusive, dos debates, da formação, dos currículos escolares, né, dos estados e dos municípios, inclusive do Brasil. Então é uma data, inclusive, muito interessante, muito importante, né? E então foi nesse sentido que eu, inclusive, busquei me respaldar e trazer, inclusive, para, inclusive, compartilhar essas informações, né, que são, inclusive, respaldadas em documentos oficiais, né? Então o documento é um documento super interessante. É lógico, falta mais elemento, falta mais dados, falta mais linha política, né? Mas não deixa de ser um documento rico, um debate na questão política, na questão econômica, na questão social. Então o documento tem aqui alguns tópicos, né, que abrem, inclusive, essa discussão, que é a questão do IDH, que é reconhecido
pela ONU, né, na questão do desenvolvimento humano, na questão dos povos indígenas. Há dados aqui, inclusive, que são números, inclusive, divididos em a quantidade, inclusive, das principais etnias indígenas que ocupa hoje o território nacional, que são os Guarani Kaiowá, né? Que são, aí, segundo o documento, hoje são 30 mil índios, 30 mil etnias, né? E aí vem aí os ticunas com 23 mil, os caingangues com 20 mil, os macuxim com 15 mil, os guarajá com 10 mil e os yanomami com 9.975 povos registrados oficialmente pela FUNAI. Então são dados, lógico que aqui são dados das principais etnias dos povos indígenas, mas se a gente for procurar, lógico que existe mais povos, existe mais etnias, mas isso aqui a FUNAI está trabalhando com as principais etnias, o número maior de povos, né, das comunidades indígenas. E segundo aí esse documento aponta aí que pesquisas levantadas colocam que existe aí ainda um número de índios que não estão ainda dentro desse contexto de civilização, né? Então são etnias isoladas que ainda que existe e que não tem ainda esse contato com os povos brancos, né? Com os intelectuais, que são os pesquisadores, os antropólogos, que inclusive trabalham em cima dessa questão, né? E aí o documento, inclusive, fecha aqui, traz, inclusive, aqui no final do documento, aí traz a questão o respaldo jurídico e político, que é a questão aí da legalização, as constituintes do Brasil, que pega 1934, 1946, 1967 e 1969, e aí na Constituição de 1988 é que o texto suprime essas diretrizes e reconhece aí o direito dos índios de se organizar, de se formar enquanto etnia, enquanto sujeito social dentro do território nacional. Então é um documento muito interessante, né? E aqui abre inclusive um elemento de discussão, de debate e com polêmicas, né? Que faz parte inclusive das discussões, dos entendimentos, da compreensão das pessoas. Então, tratando desse documento, e aí a data 19 de abril, para mim, hoje, a partir desse momento, eu não caracterizo mais essa data como uma data de festividade, uma data de festa, uma data de comemoração, porque eu tenho, inclusive, esses elementos que me orienta e que me esclarece, inclusive, a questão da existência, a questão, o porquê dessa data, 19 de abril, que inclusive é muito comum para o povo brasileiro, as datas onde houve uma luta de resistência por direito, por garantir benefícios social dos trabalhadores, do povo. E aí essas datas, infelizmente, elas são intencionalmente
descaracterizada pelos governos e até por entidades, né, de classe, que perturba essa questão das datas, onde houve muita resistência e que hoje garante hoje o direito de alguns elementos sociais. Então, e aí, para desfocar essa discussão, os debates, os governos e as entidades, até algumas entidades de classe, coloca para o povo como essas datas como data festiva, comemorativa, e que a grande maioria dos povos, das pessoas, nem sabe o porquê está comemorando e o porquê está fazendo, inclusive, esse tipo de festa. Então, e aí, dentro desse marco de política social e econômica, existem essas questões. E o que é interessante disso, dentro dessa discussão, desse debate, é que a discussão indígena, e aí tem hoje, inclusive, um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que é a PEC 215, inclusive, que tira a obrigatoriedade do governo do Estado, da União, inclusive, fazer as demarcações aí nas reservas indígenas, que garanta, dando direito, inclusive, a esses povos a se estabelecer, se fixar nas suas terras, que é um direito que está garantido aí. E esse projeto de lei, infelizmente, que tem um interesse grande dos latifúndios, do agronegócio, do agroindústria, inclusive vem quebrando e inclusive com um atraso muito grande na questão da legalização das terras indígenas. Então há uma contradição enorme nesse sentido, porque nós estamos em pleno século XXI e os governos e a sociedade, enfim, os organismos políticos ainda trabalham com o conceito de uma política atrasada dos séculos XVII, séculos XVIII, né, que de não reconhecer, de não garantir esse direito a esses povos. Então, e aí cabe nós, inclusive, dos movimentos sociais, os intelectuais, inclusive, que estão em defesa das terras dos povos indígenas e da sua luta, pressionar, inclusive, o governo a retirar, inclusive, essa proposta da mão, inclusive, dessa bancada ruralista que está aí a todos os custos querendo impor, inclusive, ao seu bel prazer, aí as suas vontades, o seu desejo, né? E sem contar com a política, inclusive, de extermínio, que esses grupos, inclusive, se utilizam para eliminar, inclusive, as lideranças indígenas, né? Que são aí o foco de resistência, são eles que se organizam e que vão contrapor essas propostas contra esse tipo de política, né? Então é isso que eu quero apresentar aqui, que eu quero trazer, inclusive, para só respaldar, inclusive, a questão da data do 19 de abril, porque, inclusive, existe essa data e que talvez nem as escolas hoje saibam, inclusive, reproduzir ou passar para os seus alunos o porquê da data 19 de abril, né? Porque existe essa data. Então aqui é um debate que, inclusive, deve fortalecer e deve, inclusive, trazer para as escolas essa discussão, esse debate, para os alunos do ensino médio que estão em um processo aí de formação, precisa saber dessas informações, inclusive para crescer consciente daquilo que faz parte, inclusive,
da vida, do cotidiano, da vida social das pessoas.